Muito bem, meus amigos ou desconhecidos do YouTube e das redes sociais. Eu vi um vídeo, vou deixar na descrição aqui, que achei assim de uma coragem do autor desse vídeo. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. De uma coragem e de uma honestidade dessa pessoa bastante interessantes. Eu até não gosto muito de falar nesses assuntos, mas eu vou permitir hoje falar. Até porque nós vivemos uma época em que temos liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo nós não temos essa liberdade. Há uma normatização excessiva de tudo que se fala. Pois bem, um youtuber chamado Morel Wilcon, alguma coisa nesse sentido, ele é aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha um canal de vídeos espíritas. Ele tem uma voz muito bonita, né? Um rapaz muito bem apessoado. E eu vim acompanhando os vídeos dele há um certo tempo. E nessa semana eu olhei um vídeo, né, da sua coletânea e tinha um lá. Não sou mais espírita. Um vídeo de 20 e poucos minutos e tal, em que ele expõe muitas coisas. Muitas coisas. Mas eu, fundamentalmente, né, eu não vou aqui comentar tópico a tópico do vídeo, poderia, eu até teria o prazer de debater com o próprio, eu gostaria de conversar com o próprio a respeito disso. Mas eu percebo uma coisa no tocante ao vídeo, em que ele então declara à sociedade que não é mais espírita. Ele tece muitas críticas ao espiritismo, mas não me parece claro se é ao corpo doutrinário do espiritismo ou ao movimento espírita. Me parece que ele mistura as críticas. Ele tem críticas aos dois aspectos. O que eu acho que é importante alguém expor críticas. E nesse vídeo ele falou uma coisa muito certa. No meio espírita, criticar é quase que uma ofensa. Isso eu falo porque eu conheço o espiritismo e conheço o movimento espírita muito bem. Não sou um grande nome do movimento espírita, mas eu sou uma pessoa que tem uma vivência com o espiritismo, com o movimento espírita. Mas uma coisa é tu falar do corpo doutrinário do espiritismo e outra coisa é falar do movimento espírita. Eu penso que nós temos que rever alguns conceitos. Não que o Morel não saiba, mas acho que talvez ele não soube expressar-se. Quando nós falamos em movimento espírita e corpo doutrinário, nós estamos falando de uma coisa que não é igual a outra, mas que deveriam andar juntas. Digo, deveriam andar juntas. Nem sempre andam. Infelizmente, mas essa é uma verdade. Então ele faz uma provocação e mostra algumas feridas do movimento espírita e da interpretação da doutrina que eu acho que não dá para se descartar nesse vídeo. Não dá.
fundos de grande verdade no que ele fala. Há absurdos, há coisas completamente, diria, confusa mesmo, descartaria. Por exemplo, ele fez uma crítica ao trabalho do Chico Xavier. Acho que o trabalho do Chico Xavier pode ser criticado? Pode ser analisado, mas olha, não atingiu isso. Não, todo mundo é ser humano, né? Mas, vamos dizer assim, pôr em xeque a idoneidade do trabalho do Chico, na minha opinião, é demais. Aí já não dá. Né? E acho que na opinião de muita gente. Então, assim, você pode até não concordar com tudo que Emmanuel falava, é um direito nosso, mas a gente não pode descartar o trabalho importante desse grande espírito que serviu a tantos grandes espíritos, né, na sua obra mediúnica, né, na sua obra literária, sem falar, né, e aí tem aquele filme maravilhoso, que são as cartas das mães, né, as mães de Chico. Então, assim, eu acho que alto lá, aí eu acho que tu pisou na bola. E também concordo, até entendo, mas não concordo com os posicionamentos dele em relação ao Divaldo Franco, ao qual ele teve muita humildade em fazer um vídeo pedindo desculpas ao Divaldo. Eu acho que ele poderia ter feito o vídeo não só pedindo desculpas ao Divaldo, mas a outras pessoas também. Tá? Existem falhas no movimento espírita? Existe. Existem coisas dentro da doutrina espírita que talvez possam ser revistas? Podem, de repente, se atualizar. O próprio Kardec disse isso no século XIX. Nós temos que pensar que o Espiritismo é uma religião que surge no século XIX, ou seja, 2 séculos atrás. É óbvio que deverá acontecer modificações se essa religião não queira ser uma religião dogmática, como ela sempre diz que nunca foi em relação às outras religiões. Ok, beleza, tranquilo, mas a gente tem que ter cuidado no que vai expor e como falar. Talvez essa seja a crítica que eu faço ao Morel, que é uma pessoa que eu respeito e eu admiro pela coragem. Tá? Muita gente está jogando pedra nele, mas talvez muita gente não tenha metade da coragem dele, porque ele sim, ele teve coragem de expor aquilo que ele acreditava, naquilo que ele acredita e naquilo que ele estuda. Pois bem, vamos fazer didaticamente. Vamos falar, então, de doutrina espírita e na sequência de movimento espírita. A doutrina espírita, ela é um conjunto de princípios. Toda doutrina ela é um conjunto de princípios. O espiritismo não foge disso. De fundo científico, filosófico e religioso. Tá? É o que está no chamado tripé. O tripé que faz com que a doutrina espírita esteja sentada na ciência, filosofia e religião. Ciência, porque traz a luz, né, traz a lógica. Filosofia, porque deve nos ensinar a pensar sobre nós mesmos, a resgatar inclusive aquele princípio lá trazido por Sócrates, ou atribuído a Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. E religião, porque a religião não no sentido normativo, mas o sentido de estar mais próximo de Deus, de ligar o homem a Deus através da lógica e do pensar sobre ele mesmo, através de Jesus. Então, o Espiritismo ele se completa nesse tripé.
O que acontece? Nós temos hoje muitas coisas, muito conhecimento novo. Na época de Kardec, por exemplo, não se tinha a questão do genoma humano. Na época de Kardec, não se sabia nem os vírus. Se conhecia as bactérias, talvez, ou o princípio delas, né? O princípio das células. Uma coisa... Então, é uma outra realidade. É uma realidade totalmente diferente. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela tem uma característica que eu já tinha percebido, mas eu nunca tinha comentado com as pessoas porque eu achava que podia ser coisa da minha cabeça. Eu sou formado em História e tal, então eu comecei a estudar e um dia comecei a estudar o Positivismo, uma disciplina dessas genéricas do curso. E eu percebi, a professora pegou e falou assim: pois é, uma religião que absorve muitos princípios positivistas é o Espiritismo. E eu disse, realmente. Eu já tinha achado, já tinha pensado naquilo e ali, né? E por quê? Porque o positivismo é uma forma de pensar o mundo que surge no século XIX, com Auguste Comte, e é aquela ideia de que tudo tem um fim, tudo tem um término, né, e uma sequência depois, né? Tudo é muito certo. E a doutrina espírita, ela tem essa característica, porque ela nasceu nesse período histórico. Era o período, no momento, aquele momento, tinha a influência do positivismo. Não que o espiritismo seja positivista, antes que alguém diga, está dizendo que o espiritismo é positivista. Não, mas ele tem a influência do positivismo, né? Porque era da época. Bom, então assim, a doutrina espírita, ela fala de tudo. E temos que estudar. Bom, muitas coisas a gente não consegue perceber porque fala do outro mundo. E a gente não está no outro mundo, a gente está nesse. Então, agora o fato de eu não ir lá, não estar lá, não invalida que não exista. É aquela história, tu pode dizer que Deus não existe, ok. Mas isso não quer dizer em nada que não exista Deus. Não é assim? Tudo bem. Agora, o movimento espírita. Vamos falar do movimento espírita. Mas, claro que a história do movimento espírita do Brasil é uma história bastante grande, repleta de conflitos. Tá? Porque assim, uma coisa é a doutrina. E a doutrina, acho que ela tem coisas muito importantes, talvez ainda não assimiladas por nós. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha 18, 19 anos, já faz um tempo, e eu, numa casa que eu trabalhava, que participava, enfim, minha casa espírita de origem, eu fazia palestra, dava passe, evangelização, etc, etc. Fazia tudo. Por questões profissionais e, enfim, eu fui saindo de algumas atividades. E ainda na época eu trabalhava na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Pois bem, eu um dia comecei a fazer palestra e tal. Eu não fui bem numa palestra. Falei algumas bobagens, eu não consegui expressar bem. Enfim. Isso num ano. No outro ano, me tiraram do quadro de palestrantes. Vocês querem me chamar e tal. Depois me chamaram, depois que eu soube que eu não estava no quadro, aí me chamaram. Mas antes não, não te tirar tal, não houve isso. Me tiraram do quadro de palestrantes, porque eu não estava bem preparado.
Eu, então, tá, tudo bem. Tinha um ano, tá? E eu pedi então para botar meu nome na orientação espiritual da casa, porque tinha um mentor na casa que dava aval ou não para as pessoas trabalharem. Tudo bem. Eu pedi o aval, pedi lá para o orientador falasse sobre o meu caso. Queria voltar a fazer palestras, queria voltar a fazer outras atividades. A resposta foi não. Aí eu chamei o, então, o diretor do doutrinário, e disse para ele o seguinte: não, tudo bem, por que eu não posso? Não, tu tem que estudar. Tudo bem. O que eu tenho que estudar? O que eu preciso mudar, melhorar para fazer a atividade? Me enrolando, né, tal, isso assim. Eu quero, no próximo mês vai ter reunião com esse mentor, né? Sim, uma vez por mês, era uma reunião fechada com os membros da diretoria, uma reunião mediúnica com os membros da diretoria. Muito bem. Então, então eu quero ter a oportunidade de conversar com o mentor da casa. Não, meu Deus, não pode, pô. Não, porque... Tá, eu pensei, tá, Bezerra de Menezes que se comunica aqui, é isso? Jesus Cristo, Gandhi. Não, sabe o que eu vou dizer pra ti, meu amigo? O que tu vai me dizer? O orientador espiritual não é orientador espiritual. É tu que está dizendo isso. Pode até ter um mentor, tem um mentor espiritual da casa, mas a decisão é tua. Tu é que não quer que eu volte a fazer palestra. Então, de vez de ser objetivo e claro, diz, olha, não, eu acho que tu não tem condições. Só que daí eu fui lá porque eu vi um outro irmão fazendo uma palestra que ele não conseguia nem abrir a boca direito. E eu tinha subsídio sim para fazer palestra. Então, a questão às vezes usa-se da espiritualidade para colocar as suas preferências, as suas panelas. É só um segmento da casa e era isso que aconteceu. E é por isso que eu me afastei de lá, porque eu vi que eu ia ficar 20 anos lá dentro, varrendo, limpando. Poderia fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o meu potencial intelectual não ia ser usado. E eu queria ter a possibilidade de ser usado intelectual também. Por que não? Então o movimento espírita brasileiro, ele é um movimento religioso cheio de contradições, tanto quanto o movimento católico. E tem histórias e muitas histórias sobre o movimento espírita de atitudes totalmente disparatadas. O movimento espírita que atacou Chico Xavier na década de 50 e que hoje endeusa Chico Xavier. Mas nos anos 50 do século passado, o Chico Xavier era alvo de pedradas. Então, nós temos um movimento espírita extremamente confuso. Hoje, o movimento espírita brasileiro, ele está dentro daquele movimento espírita, entre aspas, unificado e organizado, e um movimento espírita paralelo de pessoas que já não aceitam mais o dogmatismo das instituições federadas. Porque é o que está acontecendo hoje. Hoje está se criando um movimento paralelo. E o Maurel, ao denunciar isto, ao mostrar para a humanidade brasileira, ou para o segmento espírita brasileiro, de que as atitudes nos centros espíritas estão afastando as pessoas, o que acontece? Ele é alvo de crítica, de pedrada, ele está obsedado. Só falta dizer que ele está com demônio, porque era o que dizia-se lá na Inquisição, na Idade Média, e que matou muitas pessoas inocentes. Porque esse aqui está obsedado. Qualquer um que fale aquilo que eu não quero ouvir, ele está obsedado. Então, com todo respeito,
tá? Com todo respeito, eu tenho muitas pessoas que eu conheço centro espírita, tem gente muito séria, tem muita gente picareta assim, mas tem picareta no espiritismo a dar com pau. E digo mais, tem muita gente que usa-se de uma máscara social. Eu sou espírita para a sociedade, mas que é tirano dentro do centro espírita e dentro do seu lar. São fariseus, é o farisaísmo que toma conta do centro espírita. Isso não tem a ver com a doutrina, tem a ver com a questão dos princípios das pessoas que dizem praticarem a doutrina. Quem são essas pessoas? Quem faz parte do movimento espírita. Então está na hora do movimento espírita olhar para dentro de si e se autocriticar. E se alguém criticar, ver se essa coisa tem fundamento. O vídeo do Morel tem muitas coisas que eu não concordo. A maioria das coisas eu não concordo. A maioria não. Uma boa parte. Vamos dizer que em torno de 20, 25%. Mas 75%, 70% do que ele fala e de algumas coisas, ele tem razão. Não podemos mais estagnar, ter uma mentalidade do século XIX no século XX. Infelizmente, o movimento espírita brasileiro está perdendo pessoas exatamente pela intolerância religiosa, pelo dogmatismo. Não existe dogmas no espiritismo. No espiritismo não existe, mas no pensamento dos espíritas dirigentes existe. Quando você qualifica as pessoas por se ela está obsedada ou se ela não está. É como dizer assim, ela está endemoniada ou não. Ela é digna de estar aqui ou não. E se julgam e jactam por serem melhores, por terem mais luz que os demais religiosos. Isto é ser espírita de verdade? O ser espírita de verdade é ser tolerante, é respeitar a ideia do outro. Eu não vejo isto. Eu não vejo isto no movimento espírita brasileiro. Eu não estou dizendo que não tenha gente qualificada, gente muito boa, mas existe muita gente, mas muita gente que é só fachada. E hoje, o que aconteceu, o que está acontecendo? Hoje, Chico desencarnou. Raul Teixeira dá bem, graças a Deus, mas já não é mais o orador, tribuno que ele era antes. Divaldo tem 90 anos. O Raul também já não é também um gurizinho da primeira idade, né? Aí o que vai acontecer se o Divaldo desencarnar? Vai morrer o espiritismo? Vamos ficar órfãos do Divaldo? Não que a gente não vai sentir a falta dele, é óbvio. Mas talvez pode acontecer com o movimento espírita brasileiro o que aconteceu com o movimento espírita francês depois que desencarnou Leon Denis. Porque depois que desencarnou Leon Denis, aí realmente a França diminuiu o número de centros espíritas. E nós vamos ter essa tendência. Sabe por quê? Não que o Leon Denis fez errado, ou enfim, muito pelo contrário. É que infelizmente o apóstolo do espiritismo era só o Leon Denis. Os que estavam em volta, dali de Gabriel Delane e outra, toda aquela turma, não eram devotos. Aí a pergunta, você realmente é espírita de convicção ou você é espírita para a sociedade? Hoje eu não estou no centro espírita, não faço parte de nenhum centro espírita. Sinceramente não tenho vontade nenhuma de entrar em nenhum centro espírita. Mas eu penso que se um dia eu voltar a trabalhar no centro espírita, ou assistir uma palestra, ou qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou entrar de corpo e alma. Porque religião de fachada, a história está cheia
e repleta. Então, antes de jogarem pedras ao Morel, critiquem e devem ser criticados em alguns pontos, sim, mas respeitem, faça a crítica com respeito, porque se ele se passou em alguma coisa, chame a atenção. Ele se passou. Mas não é porque alguém jogou uma pedra que você vai